muito bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal do desafio de 100 vídeos gravados em 100 dias. Hoje é o dia número 49. E como você pode perceber, eu estou aqui em um cenário diferente hoje. Hoje resolvi começar o vídeo de uma forma diferente, preparando aqui o meu café, como você pode ver aí no vídeo. Hoje é domingo, agora são umas 6h20 mais ou menos, 6h25, e daqui a pouco se arrumar para ir para a missa. Então hoje o vídeo, o tema dele vai ser sobre como pensar nos problemas. Não vai te ajudar a resolver eles. Mas antes eu preciso dar o petisco da Pitucha, porque ela já tá aqui no meu pé chorando para comer. Mesmo sendo cedo assim, para ela não importa. Ela acordou, ela tem que comer o petisquinho dela. Então vamos dar o petisco dela antes. Aqui tá o petisquinho dela. Vamos ali comigo. A Pitucha já é uma senhorinha, pessoal. Já tem aí os seus 15 aninhos. Pronto, acabou. Acabou, tá? Acabou. Acabou. Agora separa as almofadas, eu escondo um pedacinho embaixo de uma almofada para ela procurar. E ela fica procurando daí. Sempre acha bem rapidinho, né, Pitucha? Bem rapidinho você acha o petisquinho, é bem rapidinho. Ó, a perninha dela ali já também machucadinha. Vou esperar ela sair daqui de perto e eu vou esconder o petisco aqui, ó. Agora ela começa a procurar. Aquele ali, ó, esse daqui é o capibara. É o ursinho dela. Ó, foi lá no outro sofá procurar. Mas é isso, vou deixar ela procurando aí e vou tomar meu café, que daqui a pouco tem missa. Eu aprendi que quando eu fico pensando nos problemas, em vez de eu conseguir resolver eles, eu fico apenas alimentando. Eu estou apenas alimentando eles. E não se trata de pensar no problema para conseguir resolver. Eu entendi que eu não preciso fazer isso. Eu entendi que não pode, na verdade, ser dessa forma. Eu não posso ficar com o problema ocupando a minha mente, quando na verdade o que eu preciso é pensar na solução dele. E é meio contraditório, porque talvez a maioria das pessoas pense: mas para eu resolver o problema, eu preciso pensar no problema. Eu preciso saber que aquele problema existe. Eu preciso ter ele na minha cabeça. Eu preciso estar com ele ciente de que ele existe, de que ele está ali para ser resolvido. E eu entendo, eu também pensava dessa forma. Só que é como eu disse, quando a gente fica pensando no problema, eu percebi isso, que quanto mais eu pensava no problema, maior aquele problema ficava, maior o medo de não resolver aquele problema se tornava. E as coisas começavam a não andar, simplesmente continuavam ali, na mesma, porque o meu foco estava apenas no problema. E no vídeo anterior eu falei sobre como aquilo que a gente foca se expande. E com os problemas é a mesma coisa. Se você foca no problema, o seu problema ele vai se expandir. Muito bom. Só que eu demorei para perceber isso. Eu tive que passar por alguns problemas que, na minha humilde opinião, são problemas bem sérios, para que eu entendesse que, cara, quanto mais eu focar no problema, mais problema eu vou continuar tendo, porque o problema ele não vai desaparecer assim. Ele não vai ser resolvido só de eu ficar pensando nele. Então eu entendi que eu precisava, na verdade, pensar nas soluções. Só que existe uma pegadinha aqui, porque muitas vezes a gente pensa, tá, eu vou pensar no problema e agora eu vou pensar na solução para o problema. Isso é uma pegadinha, porque você continua, na verdade, pensando no problema. O problema ele consegue se tornar maior do que você conseguir pensar nas soluções para resolvê-lo. Eu vou dar um exemplo bem simples e prático aqui. A primeira vez que isso aconteceu, eu nunca vou esquecer. Eu tinha, acho que, acabado de fazer 18 anos, estava trabalhando ali numa livraria em Curitiba, e eu me lembro que a conta salário ali, eu acho que já era uma conta de débito, uma conta corrente. Eu lembro que, de repente, assim, veio um cheque especial, né, que é aquele limite de crédito que você tem ali para saque, direto na sua conta. E você paga um baita juros naquilo dali, né, se não for pago, como em todo empréstimo que você faz. E eu me lembro que eu precisei utilizar parte daquele valor, na época acho que era R$ 300, mas eu acho que eu não cheguei a utilizar os R$ 300 cheio, mas eu me lembro que precisei utilizar parte desse valor. E quando foi chegando a hora de pagar, perto de pagar, eu fiquei pensando, cara, como é que eu vou pagar esse dinheiro, sendo que o meu salário, ele
ele já é um salário meio apertado. E eu me lembro que quando eu comecei a pensar nisso, foi logo antes de dormir. Assim que eu havia me deitado para dormir. E naquela noite eu não consegui dormir. Aquela noite eu me lembro que eu fiquei pensando nisso, como é que eu vou pagar, como é que eu vou pagar, como é que eu vou pagar. E simplesmente o sono não vinha, não vinha. E os próximos dias continuaram assim. Eu continuei com esse pensamento de como é que eu vou pagar isso daqui. Talvez tenha um barulhinho aí que é a Pitucha ali se esfregando no sofá. Tá? Ela comeu agora, tomou água, daí ela vai ali para se limpar a boquinha, o queixinho dela. Mas note que isso tirou meu sono, isso perturbou a minha mente. Ficar pensando em como que eu iria pagar. E eu pude perceber com o passar dos anos que isso foi se repetindo em diversos momentos da minha vida. E todos eles eram relacionados a algum problema. E esses problemas começavam a me tirar o sono. E aí eu percebi que aquilo que a gente vê em filme, geralmente, ou quando eu era mais novo, eu via os adultos falando, nossa, isso tirou meu sono, isso tirou meu sono, não consegui dormir, os problemas não me deixam dormir. E eu ficava pensando, cara, mas é só deitar na cama e dormir. Sabe a ingenuidade de quem nunca havia passado por um problema, né? E eu simplesmente pensava dessa forma, pensava, cara, isso daí não faz sentido, é só deitar na cama e dormir. Eu já tive vários problemas e eu só deitei na cama e dormi. Só que eu nunca havia tido problema de uma pessoa adulta, né? Isso foi começar a acontecer comigo a partir dos 18 anos. E eu, sinceramente, não considero 18 anos adulto. Mas como eu já vinha morando sozinho e sendo independente já desde os meus 14, 15 anos, comecei a trabalhar bem antes, mas morar sozinho ali e começar a trabalhar mesmo de forma autônoma, sabe? Foi a partir dos meus 15 anos ali. Mas ali, a partir dos meus 17 anos pra frente, eu me mudei de cidade mesmo para morar sozinho e começar a ser totalmente independente para uma cidade que eu não conhecia ninguém. E ali, naquele momento, eu pude perceber o que era ser um adulto. Foi quando eu comecei a perder o meu sono por causa de problemas. Mas eu demorei para perceber como era essa forma de pensar que estava me atraindo esses problemas. Como era essa forma de pensar que me fazia não conseguir resolver os problemas. Me fazia ficar atolado neles, me fazia perder noites de sono por causa deles. Eu demorei anos para conseguir ter consciência disso e entender que se eu quisesse resolver os problemas e ser alguém que vivesse em paz, eu teria que começar a pensar apenas nas soluções. Eu teria que mudar o meu foco dos problemas para os objetivos que eu gostaria de ter, para os objetivos que eu tinha. E foi fazendo isso que eu comecei a ter mais clareza dessa diferença entre ficar pensando nos problemas e ficar pensando em como resolver os problemas e simplesmente em como focar nos objetivos e fazer com que as minhas realizações fossem maiores do que os meus problemas e elas acabassem encobrindo os problemas, abafando os problemas e de fato eliminando os problemas, porque geralmente os problemas eles estão ligados à saúde financeira da sua vida. Pelo menos é assim no início. Essas foram as primeiras noites de sono que eu perdi. Foram por causa de problemas financeiros. E quando eu consegui resolver isso, quando eu consegui pensar, ok, eu preciso focar apenas em trabalhar, preciso focar apenas em melhorar minha qualidade de vida financeira. Em outras palavras, preciso focar em ganhar dinheiro, em fazer dinheiro. E pensando dessa forma foi onde eu consegui resolver a maioria dos meus problemas. E essa lição de pensar em soluções e não em problemas, ela é uma lição que a gente aprende quando começa a empreender. Eu acho que uma das primeiras lições que o empreendedor precisa ter é justamente essa de, ok, você tem um problema, mas em vez de pensar nele, vamos focar aqui na solução. Vamos pensar em não como resolver esse problema, mas nos objetivos que a empresa precisa ter para atingir suas metas e fazer com que ela tenha uma vida saudável. O foco de todo empreendedor é você focar apenas nos objetivos, apenas nas metas que você precisa atingir e não ficar pensando em, ok, pessoal, vamos fazer aqui uma reunião para pagar boletos. Uma reunião de como vamos pagar os boletos, uma reunião de como vamos pagar os fornecedores, uma reunião de como vamos pagar aqui os insumos dos produtos. Não existe isso. É sempre como vamos atingir essa meta, como vamos atingir o faturamento X esse mês. É simplesmente assim, é simplesmente focando nos objetivos que a empresa tem. É basicamente como se fossem os sonhos da empresa, porque ainda são sonhos. Os objetivos, eles são sonhos com ações. E eu percebi que na vida real tem que ser da mesma forma. Para você progredir, para você ir para frente, para você não ficar pensando nos problemas, você precisa pensar na sua vida como se fosse uma empresa, porque de fato a vida adulta é uma empresa. Você precisa gerir a sua vida adulta. E se você não sabe como fazer isso, você fica atolado nos problemas, você começa a ter medo da vida, você começa a ficar perdido na vida, no sentido de, caramba, eu não sei o que fazer, não sei para onde ir, eu não consigo dar o próximo passo porque eu tenho vários problemas aqui para resolver.
E aí a sua vida começa a se tornar um caos. Sua vida começa a se tornar essa vida de reclamações, essa vida de sempre olhar o ponto negativo, sempre olhar o lado negativo das coisas. E você vê que você não vai para frente. Só que você não entende que você não está indo para frente, você não consegue resolver as coisas, você não consegue ter uma resolução de como a sua vida pode ser, porque você continua focando ainda nos problemas. Quando eu percebi isso foi quando eu consegui mudar. Eu ainda continuei tendo várias noites perdidas de sono por causa de problemas, mas eu sempre percebo que, cara, o meu foco está sendo direcionado de forma errada. E todas as vezes que eu perco o sono, ou todas as vezes que eu vou me deitar e eu noto que eu tô com um pensamento em algo errado, eu começo a mudar o meu foco. Eu começo a focar em outras coisas. E eu já disse isso em outros vídeos, isso é uma prática que a psicologia ensina quando a pessoa está passando por alguma crise. Uma estratégia, uma tática da psicologia para fazer você mudar o seu foco quando você está em algum momento de crise de pânico, em algum momento de crise de ansiedade, em algum momento de crise psicológica. E isso vai te ajudar em todos os momentos da sua vida. Quando você precisar mudar o seu foco, você vai perceber que você não deve ficar pensando no problema, mas sim nos seus sonhos, nos seus objetivos, porque aquilo que você foca se expande. Então esse foi mais um vídeo aqui do desafio de 100 vídeos gravados em 100 dias. Hoje é o dia número 49 e eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um forte abraço e valeu!